Com grande alegria, rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e de salvação, como a noiva ornada de suas joias. Do profeta Isaías, capítulo 61. Neste dia, especialmente na tradição cristã, consagrado à festa solene da Imaculada Conceição. Na verdade, a Imaculada Conceição é a fé cristã de que a mãe de Jesus foi concebida já sem o pecado das origens, ou seja, ela foi preservada do pecado das origens, que toda a humanidade sofreu. Ela foi preservada já em função do próprio Cristo, para ser, de fato, a mãe do Redentor, a mãe do Salvador. Então, nesta festa de alegria, começa assim a celebração de hoje na liturgia. Com grande alegria, rejubilo-me no Senhor, e minha alma exultará no meu Deus, pois me revestiu de justiça e salvação, como a noiva ornada de suas joias. Isaías 61, 10. Esta é a antífona de entrada da celebração de hoje. Bem-vindo, bem-vinda ao Café com Mensagem desta noite. Esta festa da Imaculada Conceição, ela tem um pouco mais de 100 anos, que foi, de fato, confirmada de forma oficial para a Igreja esta fé, a fé da Igreja na concepção imaculada da Mãe de Jesus Cristo. Ou seja, porque ela seria a Mãe de Jesus, do Verbo de Deus encarnado, Deus resolveu, Deus decidiu, na sua vontade soberana, que ela fosse já de fato preservada do pecado das origens, porque seria de fato aquela que traria ao mundo Jesus Cristo. Então, por isso, o nascimento dela, já no ventre de sua mãe Ana, que é a avó de Jesus, foi um nascimento imaculado, ou seja, sem a mancha das origens, que é simbolizado lá na Bíblia por Adão e Eva. Na verdade, Maria é a nova Eva, ou seja, se o mal entrou no mundo representado por Adão e por Eva, em Maria entra a salvação, entra Jesus Cristo. Portanto, ela já é preservada deste pecado original, das origens lá de Adão e de Eva. Bem-vindo, bem-vinda, está começando o Café com Mensagem nesta noite de 8 de dezembro. 8 de dezembro é a festa da Imaculada Conceição. Então, eu vou começar hoje o programa, estou começando o programa com esta memória, com esta festa, e vamos ler o Evangelho próprio de hoje, que é segundo Lucas, capítulo 1. Vamos tirar algumas dúvidas sobre, de fato, a mãe de Jesus, já que existe tanta confusão, não é isso? Tanta confusão sobre a questão da mãe de Jesus, Maria. Então vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é segundo Lucas, capítulo 1. O refrão da aclamação de hoje é o seguinte: Maria, alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor é contigo. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente do rei Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras do arcanjo Gabriel
e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Maria, não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, que significa Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá tudo isto, se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito de Deus virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, João Batista. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a servidora do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 1, Lucas 1, de 26 a 38. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Aqui começa, de fato, a história cristã da salvação. O arcanjo, servidor de Deus, do mais alto grau do servidor de Deus, o arcanjo Gabriel, se aproxima da jovem Maria e anuncia que ela daria à luz o Salvador. Alegra-te, cheia de graça. Na verdade, a Ave Maria começa assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está... Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está convosco. O Senhor é convosco, não é isso? Então, é o início, na verdade, das palavras do arcanjo Gabriel. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Então, o próprio anjo Gabriel, ele como servidor de Deus, das altíssimas esferas celestiais, ele chamou essa menina, essa mulher, Maria, desta forma, saudou-a dessa forma: alegra-te, cheia de graça. Assim começa a Ave Maria cheia de graça. O anjo nos ensinou isto. Depois nós prosseguimos com o Evangelho, ele vai dizer: conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Yeshua significa Deus salva. E na verdade ele vai prosseguir: ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Na verdade, todo homem, toda mulher espiritualmente é descendente de Jacó, contanto que aceite essa descendência bendita, né? Então todos nós somos descendentes de Jacó, e essa promessa é para sempre. Ele reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. Aí Maria, como ser humano, perguntou: mas como? Eu não conheço homem, eu não tenho relações nenhuma com nenhum homem, apesar de ser prometido em casamento a José. Então o arcanjo respondeu: o anjo, o Espírito Santo de Deus, virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Veja, filho aqui é com maiúsculo, não é como eu. Eu sou filho minúsculo, não é isso? Ou seja, aqui Jesus é chamado Filho unigênito de Deus, o Filho por excelência de Deus, de condição divina, que se encarna no seio de Maria. Então, o anjo que anuncia isso para Maria: o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Por quê? Porque o poder do Altíssimo te cobrirá. Então aqui nós vemos o seguinte, que Maria fica grávida por ação direta de Deus. Por isso que Jesus é filho de Deus.
porque o próprio Deus, de fato, intervém. A gravidez é produzida pela ação de Deus direta. Agora, ele nasceu de Maria, mulher da raça humana. Por isso ele é ao mesmo tempo de condição divina e de condição humana. Como pai, ele tem o próprio Deus. Como mãe, na sua encarnação, ele tem Maria. Por isso, na fé cristã, Jesus é de condição humana e de condição divina ao mesmo tempo. E prosseguiu o anjo dizendo que Isabel também, a parenta dela, prima Isabel, estava grávida e conceberia também, apesar de estar na velhice. Então, depois desse anúncio, Maria disse: eis aqui a servidora do Senhor, ou a serva do Senhor. É bom entender a palavra servo, serva. Hoje não se usa mais a palavra e a conotação é negativa. Mas é bom entender que serva de Deus, eis aqui a serva do Senhor, servidora do Senhor. E é uma imensa honra ser servidora de Deus para Maria, para os humildes deste mundo, para quem de fato entendeu o Evangelho. É uma imensa honra ser servo de Deus. Eu sempre brinco, eu prefiro ser servo de Deus 1 milhão de vezes do que ser rei de loucos. É muito melhor ser servo de Deus do que ser Obama na terra. Porque ser servo de Deus, de fato, é honra, é uma liberdade. Na verdade, livre é quem é servo de Deus. Quem não é servo de Deus é servo do outro, portanto não é livre, é escravo. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É o fiat, né? É o sim de Maria, faça-se segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. É interessante aqui a simplicidade. Maria diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. O Cristo, filho dela, ensinou: seja feita a tua vontade. É o que ela fala aqui. Seja feita a tua vontade. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Não ficou enrolando. As coisas de Deus são assim, diretas, transparentes, simples, sem muita enganação, sem enrolação. Exige pureza de coração, pureza de mente, simplicidade. O anjo anuncia, ela entendeu agora, ela se colocou, disse sim, e o anjo retira-se. Não fica, de fato, com muitas palavras. Assim age Deus no coração dos homens e das mulheres de boa vontade. Portanto, esse é o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 1, de 26 a 38. Eu lembro que a oração da Ave Maria, ela surge daqui, primeiramente do Evangelho segundo São Lucas. Essa saudação: alegra-te, ó cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor está contigo. É isso que disse o anjo Gabriel. Bem-vindo, bem-vinda, este é o Café com Mensagem e esta é a Rádio Mundial, operando em FM 95,7, em AM 660 e pela internet radiomundial.com.br. Boa noite, professora Sarita de Távora Domingues. Boa noite, Dr. Tony Luiz. Bem-vinda ao Que Café dia lindo para vir, que noite linda para vir no Café com Mensagem. Que surpresa a sua presença aqui hoje, Sarita. Eu pensei que você não ia conseguir vir hoje, você conseguiu chegar aqui. Consegui chegar. Ouviu a leitura inteira do Evangelho? Sim, eu ouvi, muito linda a leitura, a sua explicação, né? Lembrando do significado do nome de Jesus, né? Deus salva. E também o doce nome de Maria, nascida de Joaquim e Ana, os avós de Jesus. E assim, Maria também tem um lindo significado, o nome dela. Significa beleza, poder, iluminação. A ação de Deus é tão maravilhosa, esplendorosa, através de Maria, que assim, é difícil para a mente humana alcançar tal feito, né? E Deus, nesta ação, ele mostrou que para Deus tudo é possível. E Maria é a mãe do impossível. Daquilo que a mente acha impossível, ela é a mãe do impossível. Ela tem um título que muitas pessoas às vezes não entendem, né? É a mãe
portadora, doadora de todas as graças, porque ela recebeu, através de Deus, a maior graça que a pessoa humana podia receber na Terra, que foi o Filho Jesus. Então, ela é portadora de todas as graças. Sim, ele trouxe a fonte de todas as graças. A fonte. Ele trouxe, na verdade, o gerador de todas as graças. Por isso ela é mãe de todas as graças, porque assim Deus determinou. Deus é Deus e Deus faz a sua própria bendita vontade. Portanto, é uma alegria tentar penetrar um pouquinho nos mistérios de Deus. Tem coisas que nós não podemos compreender muito além da nossa compreensão. Mas quando nós honramos a mãe de Jesus, nós honramos sobretudo a Deus, ao mistério de Deus, a grandeza de Deus que dispõe todas as coisas segundo a sua vontade maravilhosa, incompreensível, belíssima e, na verdade, uma vontade onipotente, uma vontade maravilhosa. Portanto, essa festa é uma festa que honra demais, de fato, aos mistérios de nossa homenagem nesta festa da Imaculada, né, Concepção de Maria. Isso mesmo. É evidente que a minha fé é uma fé em Jesus Cristo. A partir de Cristo Jesus, eu enxergo todas as coisas nesta luz. Portanto, impossível esconder a minha fé, graças a Deus. Esta é a minha fé, e a partir da luz do Cristo eu procuro entender toda a realidade do céu e da terra. E hoje nós homenageamos aqui a mãe de Jesus. Aliás, sobretudo, nós homenageamos a Deus. Sarita, está chegando aí o Réveillon, e vamos dar um recado rápido da nossa viagem do Réveillon 2016. No nosso site tem um banner maravilhoso, Réveillon 2016. Vale a pena essa viagem, Sarita? Nossa, como vale, né? É uma viagem de final de ano que envolve, na verdade, são 5 dias, né? 4 noites, 5 dias, são pequenas férias para você descansar, para você celebrar, para você praticar meditação, yoga, para você ter muito contato com a natureza. Então, são vários elementos que envolvem este retiro, que é um retiro também, a nossa Videre, viagem de descanso e reconexão no Réveillon. Para descansar, para se reconectar a nível psicológico, emocional, espiritual. Lembrando que tem yoga, caminhadas ecológicas, tem eutonia, trabalho com o corpo, com a mente, alongamentos respiratórios, cachoeira maravilhosa, cachoeira na Fazenda Guaxinduva Cachoeiras. E lá no mosteiro aconteceu o nosso Réveillon no mosteiro de São Bento, em Vinhedo. Portanto, envolve duas fazendas. A Fazenda Siloé, em Vinhedo, maravilhosa, e também a maravilhosa Fazenda Guaxinduva Cachoeiras. Lugar maravilhoso, belíssimo. Portanto, uma festa de Réveillon, uma virada do ano maravilhosa, com ceia, com fogos, com champanhe, com vinho bom, com vinho excelente, com fogueira, com cachoeira, e também é uma reconexão, também é um retiro. Então venha para o nosso Réveillon 2016. Vou te passar agora o site. Faça a sua reserva através do site. Entre agora no nosso site, anote, digite Instituto Ciência e Luz.com.br. Repito, Instituto Ciência e Luz.com.br. Acesse o site, veja que o Réveillon 2016 tem um banner grande, é um link. Entre aqui, veja a programação. Imperdível o nosso Réveillon 2016. Também tem o Carnaval, está chegando aí o Carnaval, mas hoje veja o Réveillon, estamos aí de plantão até hoje, até as 9h45. Então acesse o nosso site, Instituto Ciência e Luz, institutociencialuz.com.br, e venha viajar conosco nesse maravilhoso Réveillon 2016. Bem-vindo, bem-vinda. Acesse o site institutociencialuz.com.br. Estaremos lá com toda a nossa equipe, né, nessa passagem lá no Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. Para você que ouviu agora o Café com Mensagem, ouça também pelo YouTube. Tony Luiz, Tony com I, Luiz com Z no YouTube, ok? Tony Luiz, está postado de ontem, já postei o de ontem. Tony com I, Luiz com Z lá no YouTube. Você ouve de ontem, amanhã você ouve o de hoje também. Esse aqui você pode ouvir, pode compartilhar.
Tony com I, Luiz com Z, ok? Para você uma noite cheia. Cheia de Deus. De Deus. E de tudo o que dele. Tudo. Somente o que dele procede, paz e plenitude.